O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, para toda a nossa cidade. Estamos no ar também, no aplicativo de celular, TV Cidade Farroupilha. Você baixa gratuitamente e tem acesso também de forma gratuita a toda a nossa programação, inclusive o Cidade Aberta. E ainda tem o nosso site, www.tvcidade.net. Ali você nos acompanha também ao vivo com o que rola aqui no canal 14. O assunto de hoje é a declaração do imposto de renda, ou a declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física, exercício 2018, ano base 2017. É nosso convidado nos estúdios, com muita honra, o delegado da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul e também auditor fiscal Nilson Somavila Primo, que está conosco aqui nos nossos estúdios. Dando continuidade ao assunto bastante importante, agora a questão de quais são os itens, quais são os documentos, os principais que devem fazer parte da declaração do imposto de renda ou declaração de ajuste anual. Bom, a princípio, o contribuinte tem que ter em mãos quais foram os rendimentos que ele teve durante o ano de 2017. E no dia 28 agora de fevereiro foi o último dia para as empresas entregarem a DIRF e fornecer esse comprovante para os seus empregados. Então, esse é o documento que ele tem que ter em mão. Outro documento que o contribuinte tem que ter em mão, os comprovantes de despesas médicas que ele teve durante o ano de 2017. As despesas médicas, elas são totalmente dedutíveis do imposto de renda. O contribuinte, então, que fizer a declaração pelo modelo, chamamos completo, mas na verdade tem dois modelos, né? O correto é pelas deduções legais. Sim. Esse é o termo correto, utilizando as deduções legais. Então, todas as despesas médicas que o contribuinte tiver durante o ano, elas podem ser dedutíveis, despesas com consultas, hospitais, fisioterapia. Então, são despesas que é possível de dedução. O pagamento da escola do filho, do fundamental, do básico, infantil, da faculdade, do filho até os 24 anos, quando ele é estudante e não tem rendimento, ele continua como dependente na declaração. Ele deve ter os pagamentos do plano de saúde dele em mão. Ele tem que pegar esse extrato do pagamento do plano de saúde que ele fez. Ele tem que trazer as escrituras e aquisições de imóveis que ele fez durante o ano, como é que a forma, o contrato que ele fez, a forma que ele adquiriu esse imóvel, para trazer junto para a declaração de imposto de renda. Com base desses documentos, então... Os extratos bancários. Extratos bancários. Isso. E ele vai pegar, então, vai começar inserindo os rendimentos, os dependentes. Sim. Os dependentes, é interessante que o contribuinte informe os dependentes dele na declaração, porque a declaração de ajuste tem um facilitador. Porque ele já mostra para o contribuinte qual é a melhor forma dele tributar. Se é com as deduções legais ou pelo sistema simplificado. Porque o contribuinte só vai poder avaliar isso se ele tiver lançado os dependentes, as despesas médicas e as despesas com educação. Despesa com educação. Então, só depois disso, então, o sistema vai dizer, não, a melhor forma de tributar é pelo simplificado. Ou é pelo completo. Ou é pelo completo. O simplificado, ele aplica uma dedução de 20%, e deu, limitado a um valor, e deu. Então, o contribuinte tem essa facilidade. E ele vai preenchendo. Então, informa os dependentes, vai lá, informa quais os pagamentos efetuados, de médico, dentista, quimioterapia, todos esses negócios que ele tem essa despesa. Tudo que é na área da saúde. A saúde. Vai lá, e na área da educação. Lança os bens. Sim. Lança os importante na questão dos bens, né? Daqui a pouco o cidadão, ao longo do ano, ele comprou, sei lá, um bem imóvel, um apartamento, comprou uma área de terra, ele tem que lançar esta informação. Ou se no ano o Leandro tinha lá um veículo qualquer, e no ano passado eu vendi o veículo. Eu preciso informar a Receita que aquele veículo X que eu tinha, eu o vendi. Ele tem que ser excluído da relação, né? Tu tem que informar a aquisição de quem tu adquiriu. Sim. E também para quem tu vendeu. Sim.
Tá? Eu vendi para o Nilson. Vendeu, logicamente, que tu tem um veículo que eu vendi para o Leandro e automaticamente vai constar no corpo vendido o veículo X para o Leandro, no valor de tanto, e na coluna 2017 vai ficar em branco. Sim. Só vai ter a coluna 2016 porque eu vendi. Sim. No entanto, eu adquiri um outro veículo, no mesmo ano adquiri o veículo marca tal, modelo tal, do fulano de tal por X, não vai constar na coluna 2016, só vai constar lá na coluna 2017. Então, com isso eu ajusto, quer dizer, eu vendi um bem por 10, eu adquiri um bem por 20, logicamente, na minha variação patrimonial, né, vai justificar da onde que saiu esse dinheiro. Então eu tinha os 10 mil lá, eu apliquei lá na aquisição do veículo, porque se analisar bem, e eu tenho feito isso todo ano, eu chego no final do ano e digo assim, ó, esse ano me sobrou tanto ou me faltou tanto, aumentou meu patrimônio tanto, diminuiu meu patrimônio tanto. Ele espelha a realidade. É tal e qual. É tal e qual. Olha, é um conta corrente que não tem erro. Não falha. Conta não fecha, falha. né? A conta fecha. Com certeza. É bastante oportuna essa questão dos documentos a serem lançados, que tipo de informação. E quem, por exemplo, usa cartão de crédito, também é uma informação a ser lançada? As contas bancárias, o saldo de contas bancárias, aplicações financeiras, sim. Os valores que tu teve o dispêndio durante o ano, um gasto de cartão de crédito, não. Tá. Isso tu não informa. São informações que não são exigidas. A menos, logicamente, que tu vai pagar tu tem um pagamento de um médico, de um dentista, as coisas tu tem que informar lá o pagamento. Certo. Até porque esses pagamentos, para te poder utilizar do benefício da dedução, tu tem que registrar. Então, despesas a serem lançadas única e exclusivamente em duas grandes áreas, saúde e educação. Ponto. É isso, né? Rendimentos, ok, os teus rendimentos ao longo do ano, também se você adquiriu bens imóveis, enfim, nesse sentido, vai que o sujeito tenha ganhado na loteria, tem que informar também, né? Vai aparecer rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, porque uma lotérica, quando tu ganhar um prêmio, ele tem a retenção do imposto na fonte, assim como um prêmio qualquer que tu recebe. Um sorteio que, por exemplo, o município resolva sortear um carro, por exemplo, o contribuinte que vai receber esse carro, ele já vai ter o imposto de renda descontado na fonte pelo município, e tu vai ter que informar isso na declaração do imposto de renda. Certo. Uma outra informação, até para a gente fechar o bloco e colocar um pouco mais, o senhor falou um pouquinho dos dois modelos de declaração, a declaração simples ou simplificada e a declaração completa. Mais alguma informação nesse sentido também? Não. A questão assim da declaração completa, que nós vamos falar mais adiante lá, para o contribuinte que deseja fazer a destinação de incentivos fiscais para doações, por exemplo, pouco indica, que é uma coisa interessante, que nós vamos falar daqui a pouco, e só é permitido se ele faz a declaração com as deduções legais. Ou seja, a declaração completa. A simplificada ele não pode fazer essa destinação. A destinação do imposto. Isso, né? Então tem que ter essa avaliação aí. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com o segmento final do programa Cidade Aberta de hoje, com a presença do delegado da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul e também auditor fiscal Nilson Somavila Primo, é o nosso convidado aqui nos estúdios. A gente volta em seguida, falaremos mais sobre o assunto e também o que acabou de colocar agora o nosso delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, tem a oportunidade, quem efetuar a declaração do imposto de renda no modelo completo, de destinar até um percentual do seu imposto para as entidades ou para o Fundo da Criança e do Adolescente, o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então fiquem ligados, a gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco.
Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta da TV Cidade já está de volta aqui pelo canal 14 da NET e também demais aplicativos, no aplicativo de celular e ainda no nosso site, você nos acompanhando. O assunto do programa de hoje é a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2018, ano base 2017. Está conosco, repito, com muito orgulho, a TV Cidade recebe no dia de hoje o delegado da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, o auditor fiscal Nilson Somavila Primo, que está aqui nos estúdios nos passando orientações. Claro, não é uma orientação direcionada, mas enfim, com certeza vai clareando muitas dúvidas e depois, mais adiante, a gente vai sempre recomendar as pessoas para que façam a sua declaração do imposto de renda com muito cuidado. Se você não se sentir apto a fazer a declaração do imposto de renda, reúna a documentação, converse com alguém que é especialista no assunto, porque informações mal lançadas ou lançadas equivocadamente poderão lhe trazer sérios problemas lá na frente. Eu acho que é importante colocarmos, Nilson, também, a gente falava um pouquinho na parte final do segmento passado do programa, a possibilidade dos contribuintes efetuarem doações para o Fundo da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Como funciona isso? É claro, quem tem imposto a restituir? Não. Não? A doação pro CONDICA, o Fundo da Criança, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, qualquer contribuinte que faça a declaração do modo completo, ele pode fazer a destinação. Tanto aquele contribuinte que tenha imposto a pagar, quanto aquele contribuinte que tenha imposto a restituir. Então são os dois, todos. Há duas formas de doação para o CONDICA. O contribuinte pode, durante o ano, por exemplo, do ano de 2017, ele poderia ter feito uma doação. O limite máximo de doação do contribuinte é 6% do imposto devido. 6%. Até 6% do imposto devido. O contribuinte poderia ter optado em fazer um depósito
pro fundo durante o exercício de 2017, ele vai receber um recibo desse depósito, então o contribuinte simplesmente vai informar lá nos pagamentos e doações efetuados esse depósito que ele fez para o Condica durante o ano. Ele vai verificar se esse 6% que ele doou é a quantidade máxima que ele poderia doar, ele não poderá fazer mais doação na declaração do imposto de renda. Mas, no entanto, o contribuinte, durante o ano, não fez doação nenhuma para o Condica. Então, ele vai chegar na declaração e diz, bom, mas eu posso doar, eu fiz minha declaração com as deduções legais. Tem uma ficha que ele vai lá, o próprio sistema já diz assim, tu pode doar 3% na declaração de ajuste anual. Então, ele diz, ó, o senhor pode doar R$ 1.200, o senhor pode doar R$ 1.300. Então, o próprio sistema tem essa facilidade. O contribuinte simplesmente vai entrar nessa ficha, vai informar o CNPJ desse fundo que ele quer fazer a doação, que ele pode escolher, então tem essa facilidade também, e fazer essa destinação. O único cuidado que ele tem que ter é que o pagamento desse DARF, da doação dos 3%, que ele faz na declaração de ajuste anual, tem que ser recolhido até o último dia previsto para o prazo da entrega da declaração, ou seja, 30 de abril. 30 de abril. Ele não pode recolher depois. A posterior. Mas então, se o contribuinte, no caso, no ajuste anual, ele poderia ter feito uma doação de R$ 1.500, ele, não, eu vou doar esses R$ 1.500. Foi lá, emitiu o DARF dele. E ele tinha, para pagar de imposto de renda, R$ 2.000, e ele fez uma doação de R$ 1.500 na declaração, então, o que vai acontecer? Ele vai recolher um DARF de 500 e 1.500 vai recolher para o Condica, vai dar os 2.000. Ou então, no imposto de renda, eu tinha para mim restituir do imposto de renda R$ 2.000, eu fiz uma doação para o Condica, então esse valor vai ser acrescido na minha restituição. Então, o valor que eu fiz a destinação vai ser acrescido. Então, como o pagamento é em abril, muitos contribuintes não doavam, mas eu perco a atualização porque eu vou receber a restituição lá em junho. Pô, mas nós estamos fazendo uma caridade. Nós ouvimos muita crítica de como são aplicados os nossos impostos. E nós temos a oportunidade de aplicar esses recursos num projeto local, onde nós estamos vendo todo dia a nossa criancinha ali. Todo dia o pessoal levando as criancinhas, fazendo o trabalho de fisioterapia, lá na PAI, outras entidades que cuidam de criança. Então, esses recursos sendo aplicados ali, então é justo que nós digamos assim, subsidiamos esses 2 meses, claro, assim até recebermos a nossa restituição. Eu acho que é um recurso bem aplicado. Existem projetos assim interessantes nessa área e a capacidade assim de arrecadação é bastante significativa assim. Nem todos os contribuintes fazem essa aplicação. Isso é uma coisa assim que eu até peço aos contadores, incentive os seus contribuintes quando chegam lá para fazer essa declaração, vamos fazer a doação para o Condica, vamos destinar os recursos, vamos deixar os recursos aqui para o município. Com certeza. Então, vale a pena, ou seja, a destinação de uma parte do imposto de renda que fica no próprio município. Mas, Nilson, é única e exclusivamente para o Fundo da Criança e do Adolescente. Outras entidades não estão credenciadas, né? Existem outros incentivos fiscais que estão previstos. O desporto, tem o do Pornon, que é do câncer. São 6 tipos de... tem mais do que o Fundo da Criança e do Adolescente, tem outros, né? Então, assim, só que para tu fazer a doação para esses fundos, tem uns que é limitado a 1%, sim, e outros é limitado a 6%. Tem que ver aí se tem projetos aprovados, por exemplo, no Fundo Cultural. Tem projeto... O município tem projeto aprovado, ou a entidade tem projeto aprovado no Ministério da Educação? É isso que tem que perceber. Que regula. Por exemplo, do idoso. Sim. Tem a destinação, pode ser destinado 1% do imposto lá para o Estatuto do Idoso. Só que o município tem um projeto aprovado nesse sentido para o Estatuto do Idoso ou não tem? É essa a questão.
e do fundo da criança e adolescente, a gente fala mais direto nisso, porque todos os municípios estão com esse fundo. Com atividades. Exatamente. Com certeza. Nilson, uma outra questão. Passou o dia 30 de abril, o cidadão estava obrigado a fazer a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física e não a fez. O que acontece? Passou o prazo, o sujeito estava obrigado a fazer, não a fez. Quais são as penalidades? Vai direto para a malha fina? Não. O contribuinte que não entregou a sua declaração estava obrigado. Num determinado momento, o CPF vai ficar suspenso. Ele não vai conseguir executar nenhuma operação financeira, não vai conseguir se inscrever para nenhum concurso público. Então, o CPF fica na condição dele de suspenso. Vocês lembram que nós tínhamos até ali 2008 aquela declaração de isento? Certo. Começou lá em 98, foi até 2008. Agora, então, a Receita identifica de forma diferente. Ele identifica quem estava obrigado e quem não entregou. E deixa o CPF suspenso, para fazer com que o contribuinte, então, entregue essa declaração. Mas o contribuinte, por um esquecimento, ele não entregou a declaração, logicamente, ele vai e entrega essa declaração em atraso, só que ele vai estar sujeito a uma multa de 1% sobre o valor do imposto devido, limitado a 20%, com uma multa mínima de R$ 165,74. É a multa está garantida. A multa está garantida. Certo. E no momento que ele entregar a declaração, transmitir, depois do último dia do mês de abril, ele já vai receber a notificação na hora e o DARF do pagamento da multa na hora. Na hora também. Que transmitir a declaração. Certo. E o que é o caso, explicando para as pessoas que temem, que dizem, eu vou cair na malha fina, o que é a malha fina? Quando que o cidadão cai na malha fina? Bom, a Receita Federal executa uma série de cruzamento de informações. Tá? Há um bombardeio de cruzamento. Há um bombardeio de informações que a Receita, até anotei aqui, o cruzamento. A Receita faz o cruzamento com a DIRF, com a DIMED, faz cruzamento com a DIMOV, com o DECRED, com o ITBI, com as imobiliárias que recebem aluguéis. Então, o contribuinte, eles são submetidos assim, a uma série de cruzamento de informações. Me permita, no ano passado, a contadora Nádia Emer Gracelli, aqui de Farroupilha, chegou a colocar a informação aqui na TV Cidade de que uma declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, ela recebe mais de 70 cruzamentos de informações a partir do momento que ela é transmitida. Sim, ela é o processamento, ela entregou a declaração hoje, ela já bate amanhã, já faz todo o processamento da declaração. É claro que isso não é feito só uma vez. Ele vai processando, porque, ele vai girando. Até porque tem algumas informações, como nesses casos da doação por Condica, que fazem a doação durante o ano, o Condica tem que fazer uma informação de BDF lá para a Receita. Só o prazo dela é em março. Então, esse batimento a Receita vai fazer lá em abril. Assim como a DIMED. Também, o processamento, o prazo de entrega é março. Então, a Receita vai fazer o batimento lá a partir do mês de abril. Para se ter uma ideia, as estatísticas de malha, 53% das malhas, contribuinte cai em malha, é em consequência de não ter informado os rendimentos dos dependentes. Tá? Quando eu informo um dependente na minha declaração, e aí tem diversos tipos de dependente, que pode ser um filho, um enteado, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o bisavô, tem aquelas condições, eu tenho que informar os rendimentos deles, se porventura eles tenham. Tá? Então o contribuinte informa esse dependente para poder obter a dedução da dependência, né? Mas não informa o rendimento. Isso cai em malha. Sim. Então, 53% são esses casos. Outros 36% do caso, contribuintes caem em malha, são as deduções referentes à pensão alimentícia e à previdência privada. Os contribuintes também não informam os rendimentos que estiveram lá na previdência privada ou também os valores corretos de pensão alimentícia pagos para os alimentandos.
Outros valores incompatíveis com despesas médicas, 21%. Aí as despesas médicas, aí, porque depende de um determinado patamar de despesa médica que o contribuinte tenha, isso a gente nem sabe qual é o valor, se é 10 mil, 20 mil, depende da renda do contribuinte, então ela cai em malha automaticamente, o contribuinte vai ter que comprovar lá. Então esses casos, e 38% são de informações errôneas na fonte pagadora. O contribuinte informa uma coisa, a fonte pagadora informou outra coisa para a Receita. Mas o importante de tudo isso é que o contribuinte pode ver se ele está retido na malha após a entrega da declaração, lá no mês de maio, ele entra lá na declaração, faz o código de acesso, sim, entra lá na declaração dele e vê como é que ficou. Sua declaração foi processada. Declaração foi processada, verifica a análise da declaração. Vai dizer lá, não, a declaração está em malha porque a fonte pagadora informou que o senhor recebeu R$12.500 e o senhor informou que recebeu 10 mil. Quem está errado? Divergência verifique. Tá? Então o contribuinte aí, quando ele verifica essas divergências, que ele pode verificar isso com antecedência, ele tem duas possibilidades. Quando ele constatou o erro, que ele cometeu um erro, ele pode retificar a declaração e essa declaração automaticamente vai sair da malha. Mas tem aqueles casos que normalmente ocorrem em decorrência de despesas médicas elevadas, ou então aqueles contribuintes que receberam ações judiciais de uns valores elevados, que tem que declarar lá no RRA, que é um rendimento recebido acumuladamente. Então o que acontece? Normalmente essas informações, às vezes os bancos não prestam adequadamente, ou tem alguma particularidade com a questão do pagamento de advogado, que não fecha com a informação que a Receita tem, então esses contribuintes caem em malha. Então o contribuinte tem casos que ele pode retificar a declaração e sair da malha sem problema nenhum, e tem casos que ele vai apresentar os documentos para comprovar que a declaração que ele fez estava correta. Como é que ele apresenta esses documentos? Quando ele verificar que tem divergência das informações, ele pode fazer duas maneiras. Antecipar a análise da declaração. A antecipação da análise da declaração, por exemplo, do exercício 2018/2017, ele vai poder fazer só a partir de janeiro de 2019. Ele vai agendar um atendimento, vai entrar no sisteminha lá no e-defesa, vai preencher. Isso é tudo para facilitar a vida do contribuinte. Vai estar pré-preenchido, o contribuinte vai dizer, eu estou juntando 10 recibos de despesas médicas, eu estou juntando a nota fiscal do pagamento do hospital, do plano de saúde. E vai lá e vai entregar isso para a Receita vai verificar, não, isso aqui está correto, o contribuinte é processado e libera automaticamente. Sim. Se o contribuinte não fizer nada, a Receita pode fazer duas coisas. Emitir uma intimação para o contribuinte, prévia, intima o contribuinte, apresenta esse documento. O contribuinte também não atendeu essa intimação. A Receita vai emitir uma notificação com base nas informações que ela tem. A notificação nada mais é do que emitir a multa do imposto, a diferença do imposto que o contribuinte declarou a menor, e emitindo uma multa de 75%. Para esses casos, o contribuinte, logicamente, se constatar que a Receita está errada, vai fazer uma impugnação, ela tem o prazo de 30 dias para fazer isso, vai impugnar. Essas análises vão para o setor competente das delegacias, vão fazer análise no momento que o contribuinte comprovou que ele estava certo, tá? Que aquela notificação foi devida, a multa vai ser deferido o pedido do contribuinte e a multa vai ser extinta. Vai ser extinta. Perfeito. Bom, Nilson, nós estamos chegando ao final do nosso programa, talvez até teríamos outras questões, eu quero lhe deixar os minutos finais, cerca de 2 minutos ainda para alguma complementação, alguma orientação que você gostaria, que o senhor gostaria de dirigir aos nossos telespectadores. Por favor, a TV Cidade, as câmeras estão à sua disposição. Bom, agradecendo a oportunidade aí, é sempre importante a gente participar aí da comunidade. Quero aproveitar, nós efetuamos na delegacia recentemente uma mudança no horário de atendimento aos contribuintes. A nossa delegacia, assim como a maioria das delegacias do nível da nossa delegacia é uma delegacia classe A, elas tinham atendimento de 12 horas. A partir do mês de janeiro, para ser exato, 26 de
26 de dezembro. Nós depois do Natal. Nós passamos a atender 6 horas, ou seja, das 8 horas da manhã às 14 horas da tarde. Então, essas 6 horas de atendimento, na verdade... Atendimento externo ao público. Atendimento ao público. Antes nós atendíamos com o mesmo número de servidores, só que atendíamos 6 horas de manhã e 6 horas de tarde. O que acontecia? De manhã, cada vez é menos servidor, então às vezes de manhã tinha 2 servidores, 2 servidores de tarde. Então nós juntamos todos esses servidores num horário só. Mas nós temos uma outra novidade, que a partir do mês de março nós também passaremos a dar orientações ao telefone ao contribuinte. Então nós queremos com isso o quê? Facilitar a vida do contribuinte e tirar o contribuinte dentro da Receita. Porque muitas vezes as dúvidas, elas são assim, são dúvidas simples e que com 1 minuto do telefone tu resolve o problema. A gente sabe também que todas essas informações que são prestadas nas orientações do telefone está disponível lá no site da Receita. Mas o contribuinte, às vezes, uns logicamente não têm os meios necessários, mas outros às vezes não se dispõem a tentar descobrir o serviço e vão até a Receita atrás do serviço. Então, com isso, a gente acha que também vai melhorar o atendimento. Então, nós temos trabalhado nesse sentido assim de facilitar a vida do contribuinte, de melhorar o atendimento ao contribuinte. Só muitas vezes a gente esbarra sempre assim nos recursos humanos disponíveis para a gente, muitas vezes, assim, dar um atendimento melhor. Com certeza. Delegado Nilson Somavila Primo, obrigado pela presença mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Tomara que seja, oxalá que seja a primeira de uma série de outras oportunidades que a gente venha também a tê-las, seja falando de tantas atribuições que estão ligadas à Receita Federal na área empresarial. Enfim, hoje nós concentramos na pessoa física, mas na área empresarial, tributária, enfim, a Receita tem muito know-how também para colocar todas essas informações. Então, agradecido mais uma vez, sempre que precisar se comunicar com Farroupilha por meio da TV Cidade, estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Assim nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na TV Cidade Farroupilha, que contou com a presença do delegado da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, o auditor fiscal Nilson Somavila Primo. Falamos muito sobre a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, exercício 2018, ano base 2017. É o que eu sempre digo com a declaração do imposto de renda. É algo muito delicado, cuidado com as informações, tenha toda a atenção com as informações que você vai lançar. Não crie informações para colocar na sua declaração do imposto de renda, porque lá na frente você pode ter o problema. Você não se sente seguro para efetuar a declaração no programa que a Receita Federal disponibiliza no Brasil? Contrate, peça para alguém que tem capacidade, para algum contador, algum profissional que faça isso. Daqui a pouco é oportuno que você remunere, pague pelo serviço e tenha a certeza de que a sua declaração foi bem feita, bem elaborada, dentro dos princípios da veracidade das informações. Não crie informações que não são reais, porque a Receita Federal poderá fazer apontamentos. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. Até o nosso próximo programa aqui na TV Cidade Farroupilha. Um forte abraço e até o próximo encontro.